estamos na ponta da linha com o professor Antônio Amparo, diretor do CETEP Recôncavo. Saber dele como é que está aí o nosso CETEP Recôncavo na atualidade, quais são as atividades, não é? E professor, é um prazer ter o senhor mais uma vez aqui na nossa programação. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Itajaí, boa tarde, Lelis. Boa tarde aos ouvintes aí dessa emissora aí que não esquece de acompanhar a educação. Sabe que nosso país, o futuro é através de educação, e a Rádio Andaiá sempre na frente com isso daí. Na verdade é Ivanilton Amparo. Mas com esse negócio de tom, o pessoal foi acostumando, e aqui o Ivanilton, às vezes as pessoas confundem mesmo, Ivanilton e Antônio. Mas é Ivanilton Amparo, popular tom. Muito bem, professor. Então, professor Ivanilton Amparo, diretor do CETEP Recôncavo. Mais conhecido por Tom. Tom, porque todo mundo sabe, o diretor do professor CETEP Tom. É professor Tom. Exato. Mas, professor Tom, como é que está o nosso CETEP na atualidade? Itajaí, CETEP é uma escola hoje que atende não só Santo Antônio de Jesus, mas ao território. A proposta que ela foi criada foi para isso. E a gente vem desenvolvendo, junto com toda a equipe, um trabalho assim que nos deixa satisfeito, porque quando todos os outros espaços reclamam bastante das escolas, de questão de violência, nós só temos a agradecer. Temos um público assim maravilhoso, temos um grupo de estudantes, seja do matutino, vespertino e diurno e noturno, que realmente incorporam a educação profissional, que é a proposta do CETEP, e a proposta, na verdade, educacional. Então, os que estão lá vão em busca do aprender, do transformar a aprendizagem em conhecimento, e isso nos deixa satisfeitos que nossa missão de educar é essa, é estar vendo principalmente a transformação, não do aluno, mas sim do cidadão. Muito bem, professor. Quais são os cursos que o CETEP oferece atualmente? Itajaí, a gente está, inclusive, com a novidade. O CETEP sempre teve o curso de agropecuária, administração, análises clínicas, logística, enfermagem e segurança do trabalho. Para esse ano de 2018, já pedimos para a Secretaria de Educação, estamos já autorizados. Vamos lançar o curso que chama-se subsequente no turno diurno. O subsequente só acontece no noturno hoje, atualmente no CETEP. Mas em 2018 vai acontecer no turno da tarde também, porque a gente tem uma proposta. Esse curso é para alunos que já têm o ensino médio e voltam para fazer o ensino técnico. Então ele tem aproximadamente 2 anos. São 5 módulos, contando com os estágios. E a gente está lançando em Santo Antônio de Jesus, é uma novidade para o território. São os cursos na modalidade subsequente de enfermagem e análises clínicas, tanto no diurno quanto no noturno. E um curso de agropecuária na modalidade subsequente. É um curso que também nunca tivemos na nossa unidade. Eu acredito que na Bahia nunca teve essa modalidade, porque a gente entende que muitos desses trabalhadores que têm da zona rural, pessoas que têm seus pequenos sítios, seus pequenos empreendimentos e querem aprimorar suas técnicas, e durante a noite tem essa disponibilidade, durante o dia não teria. Então esse ano o CETEP está com a novidade, que é o curso de agropecuária na modalidade subsequente à noite. Então a gente está tentando implementar novas atividades no CETEP para que atender melhor as demandas da nossa comunidade, né? Bem, para esse curso de agropecuária já está havendo a procura? A gente vai na verdade a matrícula vai ser para 2018, a gente já está começando, hoje em primeira mão estou lhe dando essa notícia, a gente já vai começar a difundir nas escolas, nos meios de comunicação, mas a gente entende ao longo do ano, da nossa experiência, que são cursos que são demandados em nossa unidade. Cursos esses que a gente vê o clamor da população em ter essas atividades. E dia 18, por exemplo, a gente já faz uma roda de conversa de agricultura familiar, com presença do Ministério Público, a Secretaria de Agricultura, os sindicatos, associações rurais. Dentro desse momento, a gente vai estar discutindo o que é que a gente precisa trabalhar mais nesses cursos, nesse curso especificamente de agropecuária. Então, eu tenho certeza que, assim, nossa missão
está dialogando constante com a comunidade, e a gente vai procurar desenvolver isso. Dia 18 tem uma outra etapa, e para 2018, com certeza esse curso aí vai ter uma procura muito grande. Bem, professor Tom, com relação à frequência dos alunos, a gente sabe que no turno noturno, principalmente em escolas públicas, existe ainda um índice de evasão de alunos bastante considerável. Aqui no CETEP Recôncavo, como é que está essa realidade? Como em todo o país, eu acredito que o curso noturno é um curso que a gente tem que entender algumas particularidades. O momento econômico que o país atravessa faz com que as pessoas, na opção entre estudar ou trabalhar, eles acabem optando por trabalhar. Claro que a gente entende que a educação vai proporcionar para eles futuramente maiores possibilidades de estudo. Então, o índice de evasão acontece, como em todas as unidades, mas a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos. Aqui no CETEP, a gente não tem essa evasão tão alta no período noturno, porque inclusive nossa matrícula é uma matrícula pré-programada, uma inscrição pelo site, e a gente tem em média de 500 a 600 inscritos a cada 70 vagas. Então, assim, tem a evasão, sim, mas quem vai já é um público que quer, sabe o que quer e sabe que precisa mudar a sua realidade e precisa criar melhores condições para estar atuando nesse mundo do trabalho. E para isso ele precisa ter uma qualificação. Essa qualificação vem através dos estudos, por isso que a gente, no noturno, na nossa unidade, o índice de evasão acontece, mas não é tão alto assim, não. Professor Tom, com relação à conservação das instalações do CETEP Recôncavo por parte do contingente dos alunos, eu já estive aí algumas vezes presenciando mutirões de limpeza, não é? Coisas desse tipo, e a turma ainda continua com esse mesmo espírito de coletividade? Continua assim, a gente tenta desenvolver, a gente falou no início que a principal formação é tentar a formação do cidadão, desse ser consciente, político. E dentro do CETEP, uma unidade foi inaugurada em 2002, começou a funcionar em 2003, e ao longo desses 18 anos, né, dos 15 anos, né, vai completar agora, de prédio pronto, a gente percebe que ainda tem uma conservação muito grande. Isso porque é um trabalho feito dentro da unidade pela gestão, professores, funcionários e alunos que entendem que aquele espaço é público, logo é deles. Então, o dono principal são eles e as gerações que têm por vir. Claro que tem alguns incidentes, tem algumas pessoas que tentam ir nessa contramão, mas a gente vem fazendo um trabalho de conscientização e a gente tem uma qualidade, um nível de conservação ainda bem grande. A gente precisa, claro, de alguns reparos, algumas reformas. A Secretaria de Educação, inclusive, sinalizou que para o ano que vem deve ter algumas melhorias no nosso ambiente escolar, como em várias outras, mas a nossa em específico eu posso falar. Isso nos deixa felizes. Claro que isso é resultado e eles veem que o trabalho de toda uma comunidade está sendo bem realizado e por isso eles precisam também continuar valorizando. Os investimentos diminuíram muito ao longo desses últimos anos, mas mesmo assim a gente conseguiu passar esse período difícil. Eu acredito que para o próximo ano e os anos que vêm posteriormente, a gente tende a melhorar essa qualidade, não só da estrutura física, mas principalmente do ensino dessa nossa unidade. Com relação ao Dia do Professor, né? Estamos comemorando aí nesse domingo, estaremos comemorando nesse domingo o Dia do Professor, com a análise que o senhor faz da realidade do professor, principalmente aqui na nossa região, mercado de trabalho, condições de trabalho do professor, interesse pela profissão de professor. Gostaria que o senhor pontuasse para a gente fechar essa entrevista aqui no nosso Andaiá Urgente. Tá, já aí, meu amigo, a gente, a missão de ser professor, né, ele sabe muito bem disso, que a esposa dele foi uma excelente professora, uma excelente profissional. É uma missão, assim, hoje muito árdua, mas é gratificante. Por que árdua? Árdua por conta de algumas inversões de papéis. O papel do professor, do educador, é ele dar uma formação do cidadão, essa formação principal de conteúdos, mas a formação básica, a questão da educação mesmo, claro que é uma questão que precisa a família estar atenta, e essa formação inicial é feita pela família. Ao tentar transferir isso para as escolas,
e para os professores, isso não é salutar, não é conveniente, porque a gente não consegue dar conta de fazer essas formações familiares e a formação formal. Então isso eu acho que ao longo do tempo veio trazer alguns problemas, e a gente vê isso nas relações sociais, nas relações com a comunidade. Eu acredito que a gente está passando por um momento que vai ter uma mudança nisso. As famílias já começaram a entender que precisam estar juntas e nesse papel de educar. E para o professor, então, assim, quem está nessa área, eu venho afirmar, é uma área muito boa, é uma área que tem espaço, você já atuou, sabe disso, é uma área que a gente tem um ganho, não apenas financeiro, porque não é esse que é o primordial. Claro que é importante, é fundamental, o professor precisa ser mais valorizado, sim, mas é um mercado, ou um segmento de trabalho que nos dá uma felicitação muito grande. Porque a gente vê diversos alunos, diversas pessoas conquistando seu sucesso, trilhando caminhos positivos, realizando seus sonhos, e a gente saber que a gente fez parte daquilo, eu acho que assim, é uma gratidão muito grande. Então, não só eu, e aí a gente aproveita esse momento para dizer assim, para todas as pessoas que estão nessa profissão, um parabéns de verdade, muito obrigado, não meu, mas de toda uma sociedade, e por mais que alguns entendam que é uma profissão que não valoriza, essa valorização pessoal e das pessoas para com a gente sempre foi muito importante, eu acho que gratifica demais. Então, eu sou muito feliz no que eu faço. Você já teve a oportunidade de bater alguns papos comigo, quem são meus alunos, que ao longo do ano sabe que a gente está nisso e gosta do que faz. Tive exemplos, tive professores maravilhosos que me inspiraram, e isso é motivo para a gente seguir em frente na profissão e acreditar, sobretudo na escola pública. Então, assim, é um dia importante, mas é um dia de bastante reflexão para a nossa sociedade, de entender qual é o papel do professor e por que não a gente ter um saudosismo e voltar também àquele momento onde o professor era uma pessoa muito importante em nossa vida, porque era uma pessoa que a gente tinha como um membro de nossa família. Então hoje a gente sente um pouco falta disso, mas é uma profissão ainda que abre muitos caminhos, e quem quiser ingressar nesse caminho, venham, a escola precisa, os alunos precisam, a sociedade nunca vai deixar de precisar da figura do professor, dos bons profissionais e dos bons professores. Eu acredito que na nossa rede, na nossa região, a gente tem bons exemplos de excelentes profissionais que estão aí fazendo a diferença e conseguem inspirar jovens, como outra hora eu fui inspirado por outros professores. Professor Tom, só mais um ponto aqui rapidinho. Estamos aí com essa polêmica em todo o Brasil com relação ao ensino religioso nas escolas. O Estado é laico, mas isso está causando aí uma polêmica muito grande. O que é que o senhor tem acompanhado desse sentido? Já se tocou nesse assunto aí junto ao alunado do CETEP ou ao corpo de coordenadores? O que é que o senhor pode pontuar para a gente sobre esse assunto? A gente, inclusive, vem desenvolvendo um trabalho dentro do CETEP, que são espaços de diálogos sobre diversas questões, mas principalmente a questão do respeito ao outro. A gente tem que ter o cuidado, quando temos nossas convicções, principalmente religiosas, entender que nossa convicção, a gente diz, é nossa. A gente não pode impor ao outro uma condição e querer que seja iguais. Então a gente vive em uma sociedade que a gente diz que prega tanta democracia, a gente precisa entender e respeitar o espaço do outro. Então, esse respeitar o espaço do outro se faz também nisso, de entender essas formações, de entender suas convicções, sejam elas religiosas, principalmente quando você está perguntando, políticas sociais, de gênero, qualquer outra situação que envolva embates, e que a gente precisa aprender a conviver em harmonia. Tem uma passagem que a gente até desenvolveu um trabalho recentemente com isso. Toda criança, a gente não consegue perceber no olhar das crianças, a gente aproveitando o dia da criança, o dia do professor, ódio. As crianças não aprendem a odiar. Logo, nessa formação social, que as pessoas difundem essa questão do ódio. Então, logo depois, essas crianças que nunca aprenderam a odiar,
aprendem isso, então ela aprendeu com o quê? Ela não nasce com isso. Então, é importante que, aí por isso que eu disse, essa formação familiar, de ensinar amor, ensinar respeito ao próximo, ensinar esse momento de comunhão, ensinar, na verdade, o que é essa democracia, porque a gente exige muito do outro, mas a gente, às vezes, não faz nossa parte. Isso é importante a gente começar a absorver, a entender, para que a gente viva um mundo melhor. A gente clama tanto a sociedade por um mundo mais igual, mais justo, mais digno, mas primeiro a gente precisa fazer nossa parte para que a sociedade em si, culturalmente, faça esse processo naturalmente. Então, se buscar apenas do outro, a gente vai ter dificuldade. Então, essas polêmicas surgem e ultimamente vem surgindo bastante, de forma muito incisiva, e a gente percebe uma coisa bem clara: a intolerância, a falta de respeito com a convicção do outro. Isso é que fere os princípios do cidadão. Professor Tom, professor Hamilton Amparo, diretor do CETEP Recôncavo, muito obrigado pela sua participação. Ivanilton Amparo, diretor do CETEP Recôncavo, muito obrigado pela sua participação. Um bom fim de semana e um feliz dia do professor. Bom final de semana para vocês também. Tá, Jair, um abraço. Você também é um professor, merece também esses parabéns. Obrigado. Lelis, aí eu quero que transmita um abraço à professora Dalva, amiga querida. E eu vou fazer uma homenagem especial, que foi uma das pessoas que me ensinaram também. Minha mãe, que é professora, que me ensinou essa arte, uma pessoa que dedicada a sua vida à educação, então eu tenho que dedicar assim, esse momento também a ela, e dedicando a ela, dedico todos os outros profissionais da educação que continuem exercendo sua função com simplicidade, com amor, com carinho, com dedicação, e as questões financeiras vão vir, com certeza, após isso tudo, que as pessoas vão valorizar mais. Obrigado e parabéns a todos os professores. Muito bem. Obrigado aí ao professor Tom, diretor do CETEP Recôncavo, fazendo aí a sua homenagem também ao Dia do Professor, que acontece nesse domingo. Importante as colocações do professor Tom Leles. Muito bem, com certeza.